Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5, e estaremos lendo os versículos de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candeeiro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás. Bem? Orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós. O Senhor, grande em poder, grande Santo Deus, em graça, tem dispensado, Santo Deus, a cada um de nós no decorrer desta semana a tua proteção, dando-nos saúde, nos dando forças, nos capacitando, Santo Deus, para fazermos o trabalho, podermos suprir as necessidades, estarmos aqui nesta manhã, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem feito por cada um de nós. E pedirmos, Deus Pai, que a tua misericórdia e graça seja com os demais irmãos, para que onde quer que possa estar, sinta, Santo Deus, a tua presença, desfrute, Santo Deus, da tua comunhão e possa, Santo Deus, também buscar ter o entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoe esta escola, abençoe este dia, para que este dia seja um dia de bênção, Santo Deus, na vida de cada uma das nossas irmãs, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, que elas possam, Santo Deus, fazer com que a tua presença na vida delas traga paz, traga conforto, traga um ambiente, Santo Deus, realmente de graça diante dos seus familiares. Nós oramos a Ti, Deus Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos aqui para este texto de Mateus, aqui o Senhor Jesus está terminando aqui os ensinamentos do Sermão da Montanha. E ele então agora ele vai falar assim, olha, ensinei para vocês tudo aquilo que vocês deveriam fazer, né? E ser abençoado. Por isso que é as bem-aventuranças, né? Se você quer ser bem abençoado, né? Quer ser uma pessoa feliz, viver aí, ter uma vida tranquila, uma vida realmente que traga conforto, traga graça ao seu coração, é você. Siga esses mandamentos, siga esses ensinamentos. E quando ele traz este ensinamento, ele vai mostrando aqui agora, não só de ter o conhecimento, mas da importância de ser. Então, assim, não adianta você querer fazer sem você ser. E isso acontece. Tem hora que as pessoas querem fazer as coisas, mas não é aquilo que elas fazem. Então, o Senhor Jesus vai fazer agora uma comparação. E hoje, né, eu vou trazer aqui a mensagem mais direcionada às irmãs, não que não sirva para os homens, tá? Porque o Senhor Jesus aqui está ensinando aos seus discípulos. Tá? Mas ele fala assim, olha, qual é a importância que nós temos no mundo? E ele, quando faz uma comparação aqui, ele faz uma comparação bastante interessante. Ele fala assim, ó, vós sois o sal da terra. E aí, quando você olha para esta colocação, Jesus vai trazendo aqui uma figura de linguagem bastante comum entre eles. E ele fala assim, olha, você deve olhar para o efeito que o sal causa, né, no local que ele está. Você não tem como ele estar em algum lugar e passar despercebido. E quando ele mostra aqui a comparação, fazendo a comparação com o sal da terra, ele vai falar exatamente isto para os seus discípulos. Assim, olha, todo local que o sal está, ele sempre vai trazer vai provocar ali uma importância, uma influência, tá, positiva. Pode ser negativa também, tá? Mas ele traz aqui para o lado positivo. E aí ele vai mostrar aqui para você qual é o exemplo que você pode ser para os outros, principalmente dentro da sua casa, já que a nossa escola dominical está sempre tratando aqui dos fundamentos da família. Quando você olha para a família e você vai vendo aqui aquilo que o Senhor já tem te ensinado através das bem-aventuranças, você dentro da sua casa, né?
Você traz gosto agradável ou você traz um gosto que causa dissabor, né? Faz as pessoas perderem o apetite. O sal é bom, uma dose controlada, né? Quando você ganha a mais, você... Mas o Senhor Jesus está falando assim, olha, você pode olhar para isso e você, como sal, tá? Deve fazer com que onde quer que você esteja, as pessoas se agradem, né? Sintam prazer em olhar para aquilo que você representa e ter o desejo de fazer com que você, para ele, seja o melhor e o mais agradável possível. O que é que Jesus faz isso? Porque aqui, quando a gente olha para o povo de Israel, e a gente vai vendo isso em muitos países, principalmente da Europa, o que é que acontecia? E o Senhor Jesus vai mostrar este exemplo aqui para eles, né? Falou assim, ó, vós sois o sal, né? Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? A comparação que Jesus faz aqui, e ele segue aqui, fala assim, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Qual era a ilustração que Jesus trazia para os discípulos nesse contexto? Quando os irmãos olham, aí falam assim, ó, tem grandes nevascas aí em vários países da Europa, principalmente na época do inverno, né? Sobe aí 2, 3 metros de altura em volta das casas, e você fala assim, como é que está tudo gelado e de repente aquele gelo passa um carrinho e vai derretendo eles todos? Já parou para perceber isso? Não, né? Não, a gente não tem gelo aqui para a gente passar por esse desconforto, mas é interessante o que eles fazem. Eles jogam sal. Tá? O que o sal faz? E aqui o sal, ele coloca o sal aqui, não sal puro, mas sal com alguma outra mistura. Por isso que ele fala assim: se ele for insípido, se ele não tiver um gosto agradável, se ele não for bom, então não serve, só serve para ser pisado. E aqui o sal era desse jeito. Então, quando o Senhor Jesus olha, as pessoas pegavam o sal e jogavam na rua para dissolver as neves, tá? Ou dissolver o gelo. Porque o sal, o que ele faz? Quando ele entra em contato com o gelo, ele consegue fazer a temperatura da água baixar, né, sem congelar. E o que Jesus mostra aqui como exemplo para eles, foi assim, e eles também usavam o sal como outros produtos para fazer calçamento. Então, quando ele olha aqui, fala assim, nada mais serve para ser lançado fora e pisado pelos homens, porque eles usavam o sal para fazer calçamento da rua. Mas era um sal misturado, mas era o sal. Então, quando o Senhor Jesus usa a ilustração aqui, né, aqui esse é o famoso sal de estrada, né? Quando os irmãos ouvirem falar, né? Ah, não, mas esse é o sal de estrada. O sal que nós aqui usamos, geralmente eles vêm, dão alguma salina, você espera lá, né? Dá uma assentada no sal. Quando a água escorre, você vai lá, tira os blocos de sal, faz a moagem, né? E ainda o sal nosso aqui tem uma vantagem, né? Sei quantos dos irmãos lembram disto? Antigamente o pessoal só comia sal. Minha mãe conta a história que na região que meu avô morava, tinha sal. E nas regiões mais próximas não tinha. Então o que meu avô fazia? Catava saco de sal e ia para as feiras para vender sal ou trocar por alguma outra coisa lá, porque ninguém tinha sal e todo mundo tinha sal. Então o sal tinha essa função de conservar, de salgar, de trazer sabor, de ser agradável. Quando não prestava para nada, o que o pessoal fazia? Catava e usava para calçar a estrada, misturada com outras coisas. E o Senhor Jesus está mostrando aqui que este sal que ele está usando como exemplo é o sal que conserva, é o sal que traz sabor, é o sal que é agradável, é o sal que faz você sentir um paladar, né, que traga a você. E eu falo lá em casa, não sei quantos dos irmãos aqui usam isto, né? Eu falo assim, ó, carne para mim tem que ser temperada com sal grosso. O gosto dela é muito mais agradável, né? Então, quando você for temperar carne, faz o teste, né? Tempera a carne com sal fino, depois você tempera com sal grosso e vê a diferença que dá no sabor. Então,
É interessante isso. O que o Senhor Jesus falou assim: ó, a gente tem que estar em contato com algo que traga um sabor agradável. Todas as vezes que você lembrar daquilo, você assim, o negócio é bom. O Senhor Jesus falou assim: olha, a vida do ser humano, vida da mulher dentro do lar. Hoje, como dia especial da mulher, presta atenção nisso. Aqueles que estão ao seu redor dentro de casa. Quando chegar próximo de você, é uma coisa boa. Tem nada melhor do que isso. Se ele não sentir esse sabor, alguma coisa está errada. Alguma coisa deixou de ser agradável. Alguma coisa de ser boa. Eu falei assim, era para ter um gosto bom estar aqui. Mas ficou sem sabor. O que ele fez? Se tornou insípido. Quando se torna insípido, você se torna desprezível. Assim, Dia Internacional da Mulher. Você olha e fala assim, qual é o gosto que eu trago dentro do meu lar? Aqueles que estão ao meu redor, sente prazer estar do meu lado? Sente prazer em desfrutar da minha presença? O Senhor Jesus está falando assim, olha, os discípulos no lugar que eles chegavam, as pessoas tinham que olhar e falar assim, esses camaradas são bons. Vale a pena estar perto. Os ensinamentos que eles trazem é diferente dos ensinamentos dos escribas e dos ensinamentos dos fariseus. E o Senhor Jesus, por que o Senhor Jesus mostra isso para ele? Fala assim, olha, se você não tiver gosto, se as pessoas não sentirem prazer, vocês vão se tornar como os escribas e os fariseus. As pessoas não vão dar importância nenhuma para aquilo que vocês fazem, nem para aquilo que vocês representam. Por quê? Tem graça. É mais um. É mais um. Então você não pode ser mais um. Você não pode ser mais uma. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, é diferente. Nós estamos vivendo numa época onde parece que as pessoas perderam toda a consideração, né, pela mulher. A gente vê como o pessoal está dizimando mulher uma atrás da outra todos os dias. Não dá nem prazer em olhar para a televisão. Né? Não dá prazer. Agora, quando você olha para esta situação, fala assim, o que é que torna as pessoas desprezíveis? Você vai falar assim, não, é a falta de amor, é a falta de consideração, é isso, é aquilo. A gente arruma um monte de justificativa. Mas nós temos que olhar, assim, o que é que eu represento? Qual o valor que eu tenho? Qual o impacto que eu causo? Qual a transformação que eu faço no local que eu estou presente? Jesus falou assim, olha, não tem como o sal estar em algum lugar sem que ele se apresente. E você não precisa colocar lá uma placa, aqui tem sal. Não precisa. Por quê? Se você degustar, você vai sentir que ele está ali. E o Senhor Jesus está falando para os discípulos exatamente isto. Você deve conservar. Aquilo que o pessoal fazia no Nordeste, a gente hoje compra aí nas casas do Norte, né? É a carne seca. Por que o pessoal passava sal a mais na carne? Né? Para conservar. Vocês devem conservar os valores do reino. Vocês devem conservar aquilo que Deus tem passado. Ele está falando isso aqui após o ensinamento das bem-aventuranças. Vocês têm que, no lugar que vocês passarem, quando o sol passa na carne, né, ela faz com que ela tenha uma durabilidade maior. Faz com que ela não se degenere com tanta velocidade. E ele falou assim, os discípulos tinham que ser assim. Ele falou assim, vocês não podem passar por um lugar e a vida das pessoas não serem impactadas. Não podem. Então, assim, mulher. Assim, ninguém
Ninguém melhor do que vocês para mudar o mundo. Vocês sabiam disso? Ninguém melhor do que vocês. Vocês são maioria. Vocês são, hoje, as mais habilitadas. Né? Vocês têm muito mais conhecimento. Se você for catar a média da população brasileira, estou falando Brasil. A média é Brasil. Você vai em classes de aula, tem lá 40 alunos, 30 são mulheres. E as que se formam mais do que os homens. Muito mais mulheres formadas, graduadas, né, com pós, com doutorado, com mestrado, do que homens. Vocês têm um potencial na mão. Mas se vocês desprezarem isto, vocês perdem o valor. Vocês não podem, e não só no conhecimento, mas na forma de influenciar o mundo. Na forma de influenciar aqueles que estão ao redor de vocês. O que o Senhor Jesus está falando para os discípulos aqui, ele está falando por quê? Ele passou o ensinamento, ele passou o conhecimento, trouxe todo o entendimento do reino, e ele falou assim, agora vós sois o sal. Olha que coisa interessante. Assim, no lugar que vocês passarem, vocês não podem passar despercebidos. Porque vocês têm que olhar para o ambiente nos quais vocês passaram, e aquele ambiente tem que se conservar com o padrão do reino que vocês implantaram. Então ele olha aqui, e nós vamos olhando para o dia das mulheres hoje. E você dentro do seu lar, no ambiente que você está, não tem como você estar lá sem causar impacto na vida daquelas pessoas. E ele falou assim, olha, se você não tiver um entendimento disso, mesmo que queiram, né, te desqualificar, mesmo que queiram, não dar o valor necessário no qual você acha que tem, mesmo assim você não pode se tornar desprezível. O irmão Hélito fez uma experiência aqui um tempo atrás. Ele colocou 2 fios, com uma lâmpada, um copo com água. Lembra disso? E aí o que você ia fazendo? Ia colocando sal. Correto? E vai chegando uma hora que você vai colocando o sal e as lâmpadas acendem. Né? O que acontece ali? Quando você olha para o sal, né? O sal tem uma molécula de sódio e tem uma molécula de cloro. Né? Por isso que ele fala, é cloreto de sódio. Né? Lê de trás para frente. Então é NaCl, cloreto de sódio. Quando você joga isso na água, ele se decompõe. Né? Faz uma solução aquosa de sódio e de cloro. Quando ele desassocia ali, separa o cloro do sódio, o que acontece? O cloro fica negativo, o sódio fica positivo, e o sódio ele é um transmissor de corrente elétrica. Olha que coisa interessante. Assim, ó, mesmo que você, né, acha que você não tem a oportunidade, mas para você ser sódio, tá, você tem influência. Você carrega algo positivo em você. Você transmite energia para o outro, e energia positiva. O Senhor Jesus não usa aqui o sódio, o sal aqui de graça. Eu vou assim, mesmo que você olhe para essa situação, e talvez você, não, mas não adianta fazer isso para esse povo, não, esse povo não, você... Esquece aquilo que o Senhor Jesus deu a você como responsabilidade. Aquilo que o Senhor Jesus fez referência a você. Ele fez porque tinha um propósito exclusivo na vida de cada um daqueles que tomasse posse desse. Assim, eu sou sal. E se eu sou sal, no lugar que eu estiver, eu devo influenciar os outros de forma positiva. Mas tá bom, não me reconhece como sal, tá bom, você é um sódio.
Você é um transmissor de energia. Energia que faz fazer. E olha qual que é a sequência dele. Uhum. Olha a sequência do ensinamento. Fala assim, ó, vocês são o sal. E se você é sal, você deve salgar. Você não pode ser insípido. Você deve salgar. Tá? E aqui na sequência, ele fala assim: se você é sal, né, tem aí o poder de influenciar de forma positiva a vida do outro, ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Olha que coisa interessante. Foi por acaso? Não. Pode ter certeza que não. E quando você olha para isso, você vai ver que ele fala assim, Deus vai falar para ele, fala assim, ó, vocês, ó, fala assim, vós sois a luz do mundo. Os discípulos tinham luz própria. Quem era a luz? Jesus. Assim, eu sou a luz do mundo. Jesus falou. Os discípulos não tinham luz própria. Mas eles deveriam o quê? Refletir a luz de Cristo. Como é que eles iriam refletir a luz de Cristo? Quanto mais ele se enchesse de Cristo, né, e mais demonstrasse aquilo que Cristo havia feito na vida deles através dos ensinamentos, eles iam então reproduzindo. Igual o irmão Hélito fez aqui. Colocou a água, né, fez uma solução aquosa, com sódio e cloro. E aí, quanto mais você se carrega de sódio, mais você fortalece a luz. O que o Senhor Jesus está falando para eles aqui é assim, quanto mais vocês se encherem de mim e dos meus ensinamentos, é impossível alguém querer apagar a sua luz. É impossível. Então, mulheres, presta atenção nisso. Você olha, não tem como você ser desprezada. Não tem como você não ser valorizada quando você se enche. Porque o seu valor, aquilo que você reflete não é você. Aquilo que você reflete é Cristo. É por isso que o Senhor Jesus aqui, olha como que ele vai trazendo o ensinamento aos discípulos. Ele diz assim, ó, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Qual era o conceito que Jesus usava aqui? Aqui, tá? As pessoas tinham o hábito de construir suas casas sobre rochas calcárias e rocha branca. E aquelas rochas, o que acontecia? Quando o sol batia, ela iluminava tudo, né? Ela refletia a luz do sol durante o dia. Então, assim, uma cidade edificada, como ele coloca aqui, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, o pessoal pegava aqueles montes calcário branco, e construía a casa em cima da rocha. Quando o sol batia, e no lugar que as pessoas estivessem, olhavam assim, via a cidade de longe. É essa figura de linguagem que ele usa. E aí ele falou assim, como é que você vai esconder uma cidade desta? Durante o dia, refletia a luz do sol. Quando chegava à noite, refletia a luz dos candeeiros e das lamparinas. Então não tinha como a cidade ser escondida. De jeito nenhum. Até os moradores que passavam andando na rua à noite, de longe, reflexo daqueles quartos, daquelas pedrinhas reluzentes, pegava a luz da lâmpada, do candeeiro ali, da lamparina, e refletia. Então, assim, não tem como você esconder um negócio desse. Se vocês são luz, se vocês é a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, se você é a luz do mundo, no lugar que você estiver, a sua luz vai refletir, seja de dia, seja de noite. Porque não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí, este monte aqui, que ele faz essa ilustração, eles sabiam exatamente o que era isto. E eles olhavam para Jesus. Não tem como eu negar que eu conheço ele. É por isso que quando Pedro está lá tentando se esconder, as pessoas falam assim, mas você não estava com o Nazareno? Não, eu não. Aí chega lá a outra e fala assim,
Mas você é um deles. Não, o que é isso? Eu não. Não tem como. Por mais que você queira. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: frequenta alguma igreja? Não, pode até não perguntar, você é cristão? Pode até não perguntar. E de repente olha para você assim e fala assim: ah, não. Ah, mas tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Você frequenta alguma igreja? Ah, frequento sim. Ah, não, deu pra perceber. O que é isso? Assim, não tem como esconder. Não tem como esconder. As pessoas vão olhar para você e vai te identificar. Vai te identificar. Ele falou assim, aqui ele falou assim, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro e ilumina todos os que estão na casa. Falou assim, talvez você não se atentou para isso. Assim, olha, você é aquela que vai edificar. Você é aquela que dá sustentação. Você é aquela que traz a orientação. Você é aquela que abre o entendimento. Você é aquela que dá o conselho. Você é aquela que apazigua, né, os ânimos. Você é aquela que contorna a situação, por mais delicada que ela seja. É. E Jesus está falando para nós aqui exatamente isto. Não tem como. Você está com os ensinamentos de Cristo, já tem entendimento das bem-aventuranças, e aqueles que estão próximo de você não perceber a luz de Cristo em você. Ou se nós humanos temos luz, nem refletimos em parte nenhuma do corpo. O ser humano não reflete. Quando você olha para o animal, a sua pureza, a sua essência, né? Qualquer animal, você tocou um farol no olho dele à noite, ele reflete a luz automaticamente, não é assim? Coloca o farol no olho do homem para ver se reflete. Tem. Não tem. Você não reflete luz. Você não tem fonte de luz. Tem. Mas nós podemos reproduzir. Nós podemos refletir a luz de Cristo. Sabe por quê? Nós somos criados à sua imagem. E assim, quando nós refletimos aquilo que nós somos imagem e semelhança, não tem como não impactarmos o ambiente no qual nós estamos. Não tem como. Quando o Senhor Jesus traz aqui esta compreensão para os discípulos, ele vai mostrar para eles, você olha, não tem como as pessoas olharem para você e ver que pode ter alguma coerência entre a pureza e a impureza, entre a verdade e o erro. Não tem como. Não tem como. Quando olham para você e percebe que você tem ali os ensinamentos de Cristo, não pode as duas coisas andarem juntas. Assim, porque nós vamos refletir a luz de Cristo. E quando nós refletimos a luz de Cristo, onde está a luz, não tem treva. As trevas têm que sair e ela vai para o lugar dela. É por isso que o Senhor fala para Jó. Jó, você sabe onde é que as trevas moram? Você sabe onde é que a luz mora? Você sabe? Você não sabe? Pode ter certeza de uma coisa. No local que você chegar como luz, aquilo que é trevas não pode ter o poder de ofuscar o seu brilho. Ela tem que ir embora. Ela tem que procurar o lugar dela, a casa de descanso dela, enquanto a luz está presente. O Senhor fala isso para Jó. Nós estamos aqui. Está tudo claro. Ah, tem a luz do sol, tem a lâmpada. Ah, amém. Graças a Deus. Tem trevas? Não. Por quê? Vou procurar o lugar de descanso dela. Onde que é, eu não sei.
E Deus também não deu endereço para Jó, onde que era. A gente sabe que no lugar que chega. Embora quando o Senhor Jesus fala para eles aqui, não tem como você acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma vasilha. Mas no candeeiro ou no candelabro, para que ilumine a todos os que estão. Presta atenção. O Senhor Jesus fala para você esta manhã. Senhor, Dia Internacional da Mulher. No Dia Internacional da Mulher, o mundo inteiro. Tem placas de políticos aí para todos. O pessoal está fazendo caminhadas em várias partes do país. Várias partes do país. Tem caminhadas pelo Dia Internacional de Mulher sendo morta. Sendo humilhadas. E é que falta. E é que falta. Falta as pessoas pararem e olhar. E falar assim, olha, ela também reflete. Mas quem é que precisa fazer com que esta luz apareça? Você. Você. Onde é que eu começo a fazer a minha luz aparecer? Em casa. É. No lugar que eu trabalho, no local que eu estudo. É. Porque se eu não fizer, eu me torno insípido, sem sabor. E as pessoas olharem e falam assim, é apenas um a mais que mora aí. Foi embora. Não tem diferença nenhuma. Diferença nenhuma. Ninguém teve importância, não teve consideração nenhuma. E o Senhor Jesus está mostrando para nós aqui a importância de nós olharmos para Ele como sendo a luz do mundo e fazer com que esta luz resplandeça. Ele vai falar para nós, sal no local que ele está. Ele faz com que um ambiente sinta a presença dele enquanto ele. A luz, onde quer que ela esteja, aqueles que estarão ali sentirão o seu brilho, sentirão a sua influência. Ele vai falar para nós a cada instante. Se você for sal, se você for luz, para glorificar a Deus, para glorificar a Deus, em qualquer lugar que você estiver, como sal ou como luz, você vai transformar. Vai transformar. E o Senhor Jesus fala para os discípulos aqui exatamente isto. Você não queira ser um sal para ser pisado pelos homens. Mas queira ser o sal. Traga sabor. Conserve. Preserve a sua identidade. Preserve. Quando você olhar para isto, você vai ver que agora os ensinamentos do Senhor Jesus, depois de ter passado todas as instruções aqui das bem-aventuranças, ele fala para os discípulos assim, é melhor ser do que fazer. Não adianta você querer fazer se você não é. E a comparação que ele faz aqui é com os fariseus, com os saduceus, com os escribas e com os doutores da lei e todos mais. Porque eles queriam ser. E os judeus olhavam para si, para eles. Por ser o povo escolhido, a descendência de Abraão, eles eram a luz do mundo. Nós somos. Só existe nós, o povo escolhido de Deus. Então Deus nos escolheu.
para conduzirmos todas as nações. Estavam escravizados. Por quê? Por que eles estavam escravizados quando Jesus dá esse ensinamento? O Império Romano não perdoava. E aqui, qual foi o grande problema? Eles deixaram de ser sal. E eles deixaram de ser luz. Quando o Senhor Jesus agora mostra para eles a necessidade deles fazerem resplandecer a verdadeira luz diante dos homens. Vai lá, versículo 16. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Assim, quando é que passarão a serem reconhecidos pelos homens? Quando eles refletirem a luz. Nós não refletirmos, somos iguais. Estamos aí na média. Média aqui é da mediocridade, do meio para baixo. Ele olha aqui, assim, ó, você não pode se contentar com a média. Qual que é a média? A média é 5? Pode ter certeza que o ensinamento é fraco. A média é 7? Opa, está exigindo um pouco mais do aluno. A média é 8? Eu vou ter que estudar bem mais. É 8,5? Vai subindo a régua. Vai subindo a régua. O que o Senhor Jesus está falando para eles é exatamente isto. Você olha, vocês irão resplandecer a luz diante dos homens quando eles verem que aquilo que vocês fazem é aquilo que Deus faria estando no lugar de vocês. Ele fala, tudo que você for fazer, faça para glorificar. O que ele está falando? Seja sal. Quando você parar, e aqui o Senhor Jesus não leva uma série de justificativas nas quais nós alegamos para fazer com que deixamos de trazer sabor à vida dos outros ou deixamos de iluminar o caminho um dos outros. Então, quando nós obedecemos os seus ensinamentos e, ao invés de querer mostrar para o outro que eu realmente conheço, né, as bem-aventuranças e sei, eu vou assim, o que você faça? Eu quero que você represente isso. Como é que eu represento isso? As pessoas olhando para mim, olhando para cada um de nós, assim, olha, esta é uma filha. Dia Internacional da Mulher pode até ter algum valor. Pode até ter algum reconhecimento. Mas pode ter reconhecimento para umas e para outras. E aí o que o homem avalia? O homem avalia sua condição social, avalia sua ideologia, avalia seu conhecimento, quer saber se é partidário disso ou partidário daquilo, que não sei o quê. Se você não for, não tiver o mesmo feeling ali dele, o mesmo entendimento dele, diante de Deus, não. O que o Senhor Jesus está mostrando para nós aqui é exatamente quando você é luz para glorificar a Deus. Você tem que ter entendimento disso. Eu não tenho luz, mas eu reflito a luz de Cristo. Quando eu faço com que as pessoas olhem para mim e eu mostro para ela
que a luz de Cristo é o que faz sentido na minha vida, elas vão olhar para mim e falar assim, vale a pena servir. Irmão, se nós não tivermos entendido, nós não conseguirmos olhar para o valor que nós temos. Vocês têm que ter entendimento disso. Há 2000 anos atrás, presta atenção nisso. Há 2000 anos atrás, um único ser que reconheceu a mulher com seus direitos, com seus valores, com as suas necessidades, com as suas limitações, e deu a ela o direito de tornar-se, né, uma parte da sociedade. Então, o Dia Internacional da Mulher começou lá. Quando ele olha para a mulher samaritana, e a mulher samaritana fala assim, mas você não é judeu, por que você está falando comigo? Esquece isso. Não tem diferença entre homem e mulher. Nós somos criados para refletirmos a glória. Aquela mulher, quando ela teve o entendimento daquilo que Cristo tinha falado, ela sai para a cidade e vai falar para a pessoa assim, olha, eu conheci um homem. E aquele homem sabe tudo da minha vida. A pessoa falou assim, vamos lá conhecer ele. Quando chegaram lá, falaram assim, não é pelo que você fala. Pelo que nós vemos que ele é. Por isso que nós cremos. O que aquela mulher fez? Ela refletiu de Cristo. Uma mulher rejeitada pela sociedade, que as pessoas desprezavam, andava sozinha, porque ninguém queria a companhia dela. Né? Já tinha tido 5 maridos, e os 5 tinha desprezado. 4 tinha desprezado, o quinto, o Senhor Jesus falou assim, não é seu também. As pessoas olhavam para aquela mulher e falavam assim, e o Senhor Jesus, aquela mulher falou assim, filha, você tem valor. Você tem valor. Você pode transformar a vida daqueles que estão ao seu redor. Você pode ser sal. Você pode ser luz. E no lugar que você chegar, as pessoas vão sentir que você é diferente. E você vai transformar a vida daqueles que estão ao seu redor. Porque você, no lugar que você passar, você vai passar para que as pessoas realmente tenham a sua identidade preservada. Qual é a identidade? Identidade de imagem e semelhança de Deus. Como é que você consegue ter uma identidade desta? Através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Quando você olhar aqui para o Sermão da Montanha, o Senhor Jesus aqui, no versículo 12, ele diz, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você não vai deixar de ter problema. Você vai continuar tendo problema. Mas o negócio não é os problemas que você terá. Não é a forma como você vai ser perseguido. Não. O negócio é o impacto que você vai causar transformando a vida daqueles que te perseguem. Daqueles que te incomodam. Daqueles que causam desconforto em você. Porque eles vão olhar. Jeito não. Melhor aceitar. Será bem melhor. Mulher. Dia da mulher. Não se contente apenas porque hoje é o Dia Internacional. Talvez alguém te leve para, né, almoçar, leve, te dê um presente, te dê uma flor, te dê... O único que fez você mulher, ser reconhecida e ter o valor foi Cristo, há 2000 anos atrás. Não foi porque incendiaram a fábrica com mais de 100 mulheres dentro. E aí, então, fizeram o Dia Internacional. Foi porque Cristo veio e falou assim, olha, você é sal. Você é luz.
no lugar que você estiver, você tem que, mesmo que queira, se separar. Separar a essência de quem você é. Separar você daquilo que você foi chamada. Transformar você numa outra coisa. Mesmo assim, chamada para transmitir energia. Energia positiva. E luz. Luz essa que você faz. Que Deus seja glorificado. Que Deus lhes abençoe este Dia Internacional da Mulher. Faça com que a cada dia você, mulher, sinta, né, valorizada. Porque quem a valorizou foi quem a criou, ou criou. Deus abençoe. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, de infinita misericórdia e graça, conhecedor de todas as coisas, sabendo, Santo Deus, das dificuldades, dos problemas que as nossas irmãs têm enfrentado no seu dia a dia, quer seja dentro dos lares, quer seja no trabalho, quer seja no transporte, quer seja na escola, nos estudos, quer seja no local, Santo Deus, na sua vizinhança, onde quer que possa estar. Nós sabemos, Deus Pai, que o mundo tem causado desconforto, tem causado aflições, tem causado inquietações, tem feito, Santo Deus, com que muitas das vezes não sinta força suficiente para refletir a tua luz, nem para dar gosto ao ambiente que está. Mas nós te pedimos, Santo Deus e Pai, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sendo a luz do mundo, possa, Santo Deus, como um dínamo, gerador de energia, de forças, capacite, Santo Deus, a cada uma das nossas irmãs, para que possa realmente, Santo Deus, refletir a tua luz, trazer, Santo Deus, sabor, trazer, Santo Deus, gosto ao ambiente na qual o Senhor a inseriu, para que através das suas vidas, Santo Deus, o teu nome seja glorificado. Por isso nós te pedimos, abençoe a cada uma das nossas irmãs, dando saúde, dando forças, dando sabedoria. Que a tua palavra, Santo Deus, nos diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E nós te pedimos que o Senhor, a cada instante, dê sabedoria, para que lares, Santo Deus, sejam edificados. E venha, Santo Deus, fazer com que o teu reino seja glorificado. Nós oramos a ti, Santo Deus e Pai. E assim o fazemos em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, irmãos.